Confiar nas pessoas com facilidade demais pode estar sabotando sua vida neste exato momento. E o mais perigoso nisso tudo é que você acredita que essa atitude te torna alguém melhor, mais bondoso, mais evoluído. Mas os estoicos viam essa ideia de um jeito bem diferente. E quando você entende como eles enxergavam a confiança, tudo muda. A forma como você se relaciona, como se protege e como preserva sua paz interior. Ninguém quer viver desconfiando de tudo e de todos. Isso soa amargo, defensivo, quase cruel. Mas existe uma linha muito clara entre confiar com sabedoria e confiar por ingenuidade. Quando você confia sem critério, não está sendo generoso. Está se expondo. E essa exposição tem um preço alto: perdas financeiras, decepções emocionais, relacionamentos desgastados, oportunidades desperdiçadas e, principalmente, a perda da tranquilidade. Os estoicos antigos não defendiam frieza nem isolamento. Eles defendiam lucidez. Eles entendiam que é possível proteger a si mesmo sem se tornar paranoico. E quando você absorve essa visão, nunca mais encara a confiança da mesma forma. Antes de avançarmos, pense comigo. Se você já foi ferido por confiar na pessoa errada, se já deu chances demais a quem não mudou, ou se isso já te causou desconforto, esse conteúdo é para você. Porque agora a conversa vai ser honesta, talvez até desconfortável, mas necessária. Então, qual é o verdadeiro problema de confiar demais? Simples. Você se torna previsível para quem age de má fé. Quando confia facilmente, está enviando um sinal claro de vulnerabilidade. Pessoas manipuladoras reconhecem isso rapidamente. Elas percebem quem quer acreditar, quem evita confronto, quem prefere enxergar o melhor mesmo quando sinais dizem o contrário. Marco Aurélio escreveu que, ao acordar, devemos lembrar que encontraremos pessoas egoístas, ingratas, arrogantes, desonestas e difíceis. Ele não dizia isso para nos tornar desconfiados, mas preparados. Para que não sejamos pegos de surpresa. Fingir que todos têm boas intenções não é virtude, é uma forma elegante de se preparar para a frustração. Observe o que acontece quando você confia sem questionar. Alguém conta uma história e você aceita como verdade absoluta. Alguém promete algo e você deposita total confiança. Alguém pede ajuda e você oferece sem avaliar se está sendo usado. Você ignora sinais claros porque não quer parecer duro, crítico ou julgador. E assim vai concedendo segunda, terceira, quarta chance a quem já mostrou exatamente quem é. Na prática, isso se manifesta de formas bem concretas. Você empresta dinheiro acreditando na promessa de devolução, e ela nunca acontece. O dinheiro some e a relação fica estranha. Você compartilha um segredo esperando confidencialidade, e de repente sua vida vira assunto. No trabalho, confia em alguém que deveria te apoiar e vê essa pessoa levar o crédito pelo seu esforço. Em relacionamentos, aposta novamente em quem já te deu razões suficientes para não confiar, e paga o preço. E sempre vem o mesmo pensamento: eu não imaginava, achei que dessa vez seria diferente, acreditei que iria mudar. Mas os estoicos eram claros sobre isso: o caráter se revela nas ações, não nas palavras. Quem confia mais no discurso do que no comportamento está se preparando para se decepcionar. Epicteto ensinava que devemos observar como as pessoas agem, não apenas o que dizem. Alguém pode se declarar confiável o dia inteiro, mas se suas atitudes não confirmam isso, as palavras não têm valor. Pessoas excessivamente confiantes ignoram esse princípio porque querem acreditar. Preferem a ilusão ao confronto com a realidade. Existe ainda outro problema grave. Quando você confia demais, acaba se tornando cúmplice dos erros alheios. Você ajuda repetidamente alguém a sair de situações que essa própria pessoa cria. Permanece em relações que te machucam porque acredita que o outro vai mudar. Justifica comportamentos prejudiciais porque confia nas intenções, mesmo quando o impacto é negativo. Sua confiança vira um escudo que protege os outros das consequências. Para os estoicos, isso não é compaixão. É fraqueza mascarada de bondade. Força verdadeira é reconhecer quando a confiança foi quebrada e ajustar sua postura. É entender que algumas pessoas vão aceitar tudo que você oferece e nunca valorizar, porque esse é o padrão delas. Mas por que tantas pessoas confiam demais? Muitas vezes, é o desejo de aceitação. A necessidade de ser visto como bom, compreensivo, justo. Existe ego nisso. Você se preocupa mais com a imagem que transmite do que com a própria segurança emocional. Prefere ser enganado a ser rotulado como frio. Em outros casos, é projeção. Você é correto, cumpre sua palavra, não manipula, e acredita que os outros funcionam da mesma forma.
Mas os estoicos sabiam que o mundo não opera por espelhamento moral. Marco Aurélio, mesmo no topo do poder, sabia que pessoas ao seu redor tinham interesses próprios, muitas vezes conflitantes com os dele. E aqui vem a parte mais desconfortável. Quando você continua confiando em quem já provou não ser confiável, está desrespeitando a si mesmo. Está dizendo que manter a ilusão vale mais do que sua própria paz. Cada nova chance injustificada é uma mensagem silenciosa de autodesvalorização. Sêneca afirmava que quem não se respeita não pode exigir respeito dos outros. E quando seus limites são quebrados repetidamente sem consequência, você ensina ao mundo que eles não importam. Para os estoicos, confiança não é algo distribuído gratuitamente. É construída, conquistada ao longo do tempo, por meio de ações consistentes. Uma promessa cumprida é apenas um sinal. Várias promessas cumpridas formam um padrão. E é o padrão que revela o caráter. Isso não é frieza. É inteligência emocional. Epicteto dizia que nada grandioso surge de repente. Assim como o fruto amadurece aos poucos, a confiança também exige tempo. Um método simples e profundamente estoico é começar pela observação neutra. Não idolatre, nem demonize. Observe. Veja como a pessoa trata os outros. Se assume erros ou terceiriza culpas. Se respeita limites ou os testa constantemente. À medida que a coerência se mostra nas pequenas coisas, a confiança pode crescer. E se o comportamento muda, a confiança também deve mudar. Ela não é fixa. É dinâmica. Viva. Ajustável. A verdade que dói é essa. Muitos dos seus problemas com pessoas poderiam ter sido evitados se você tivesse levado os sinais a sério. Quase ninguém trai sem avisar. Quase ninguém muda do nada. Os indícios estavam lá, você apenas escolheu ignorar. Os estoicos defendiam aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Quando alguém mostra, repetidamente, que não é digno de confiança, a atitude sábia é acreditar nisso. Não insistir. Não justificar. Não esperar milagres. Você não controla o caráter dos outros. Só controla o acesso que eles têm à sua vida. Às vezes, isso significa distanciamento. Às vezes, limites claros. Às vezes, o fim do contato. Isso não te torna uma pessoa ruim. Te torna alguém lúcido. O objetivo não é desconfiar de todos. Isso também é desequilíbrio. O objetivo é confiar com discernimento. Permitir que as pessoas provem, com o tempo, que merecem espaço na sua vida. E quando alguém quebra essa confiança, você se ajusta. Sem drama. Sem autoengano. Algumas relações podem ser reconstruídas. Outras, não. E tudo bem. Você tem o direito de se proteger, de ter critérios, de preservar sua paz. Confiar com sabedoria é uma forma de autorrespeito. É reconhecer que sua energia, seu tempo, seus recursos e sua saúde emocional têm valor demais para serem entregues a quem não demonstra cuidado. Pare de acreditar em promessas vazias. Observe padrões. Proteja-se sem culpa. Isso não é cinismo. É maturidade. Os estoicos enfrentaram traições, perdas e decepções assim como você. A diferença é que eles aprenderam com isso, em vez de repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. Existe um ponto na vida em que a repetição da dor deixa de ser azar e passa a ser aviso. Quando os mesmos padrões se repetem, quando as mesmas decepções voltam com nomes diferentes, a vida está tentando te ensinar algo. Os estoicos chamavam isso de aprendizado pela experiência. Ignorar esse aprendizado é escolher sofrer de novo. Você não está aqui para ser usado como abrigo emocional, carteira emprestada ou suporte silencioso para quem nunca muda. O mundo não te recompensa por ser excessivamente tolerante com o que te destrói. Ele testa seus limites e observa se você aprende a colocá-los. A confiança mal direcionada não corrói apenas seus relacionamentos. Ela enfraquece sua identidade. Aos poucos, você começa a duvidar do próprio julgamento. Começa a se perguntar se o problema está sempre em você. E isso é perigoso. Porque quando você perde a confiança em si mesmo, se torna ainda mais vulnerável a quem sabe explorar isso. Os estoicos valorizavam algo acima da aprovação externa, a coerência interna. Agir de acordo com a razão, mesmo quando isso causa desconforto. Mesmo quando exige dizer não. Mesmo quando significa se afastar de alguém que você gosta, mas que não te respeita. Muitas pessoas confundem bondade com permissividade. Mas permitir que alguém te machuque repetidamente não é virtude. É abandono de si. A verdadeira bondade começa dentro.
Começa quando você decide não se colocar constantemente em situações que drenam sua energia e te afastam da sua própria paz. Existe uma diferença profunda entre perdoar e continuar confiando. Perdoar é um ato interno, que liberta você do peso do ressentimento. Confiar é um ato externo, que envolve risco. Os estoicos entendiam isso com clareza. Você pode perdoar alguém e, ainda assim, decidir que essa pessoa não terá mais acesso às áreas sensíveis da sua vida. Isso não é contradição. É maturidade. Quando você aprende a confiar de forma criteriosa, algo interessante acontece. Sua vida se torna mais simples. Menos conflitos desnecessários. Menos expectativas irreais. Menos frustrações acumuladas. Você para de exigir coerência de quem nunca demonstrou tê-la. E, ao mesmo tempo, passa a valorizar profundamente as poucas pessoas que realmente merecem sua confiança. Porque quando alguém prova, ao longo do tempo, que age com integridade, essa relação se fortalece de forma genuína. Sem ansiedade. Sem medo constante de traição. Os estoicos acreditavam que a tranquilidade nasce da harmonia entre expectativa e realidade. Quando você espera que todos ajam como você, vive em conflito. Quando ajusta suas expectativas ao que as pessoas demonstram ser, encontra paz. Observe como pessoas sábias se movem. Elas não se explicam demais. Não justificam limites. Não pedem desculpas por se proteger. Elas simplesmente ajustam a distância. Aproximam-se de quem demonstra caráter. Afastam-se de quem demonstra incoerência. E fazem isso sem ódio, sem ressentimento, sem necessidade de vencer discussões. Porque entenderam que não é sua função corrigir o mundo, é sua responsabilidade cuidar da própria mente. Talvez você tenha sido ensinado que desconfiar é feio, que questionar é sinal de dureza, que estabelecer limites é egoísmo. Mas essa narrativa serve mais a quem se beneficia da sua ingenuidade do que a você. Os estoicos sabiam que viver bem exige escolhas difíceis. Exige abrir mão da fantasia de que todos terão boas intenções. Exige aceitar que algumas pessoas não querem crescer, mudar ou agir corretamente, e que isso não é um problema seu para resolver. Quando você insiste em confiar em quem já te mostrou quem é, você não está sendo paciente. Está sendo resistente à realidade. E a realidade sempre cobra seu preço. Existe liberdade em parar de tentar salvar todo mundo. Em parar de explicar seus limites. Em parar de dar chances infinitas esperando que, desta vez, algo seja diferente. A liberdade começa quando você entende que não precisa se justificar para se proteger. Você não deve confiança a ninguém. Confiança não é um direito automático. É uma consequência do comportamento. Quando alguém quebra sua confiança, observe o que acontece depois. A pessoa assume responsabilidade, demonstra mudança consistente, ou apenas pede desculpas e repete o padrão. Os estoicos ensinavam que mudança real se prova no tempo, não no discurso emocional do momento. Promessas feitas sob pressão não significam nada. Palavras ditas para evitar consequências não têm valor. O que importa é o que permanece quando a emoção passa. Ao aprender a confiar com sabedoria, você também aprende algo ainda mais importante, a confiar em si mesmo. Em sua percepção. Em seus limites. Em seus sinais internos de alerta. Porque, no fundo, você quase sempre percebe quando algo está errado. Você sente. Mas escolhe ignorar para evitar conflito, solidão ou desconforto. Os estoicos chamavam isso de agir contra a própria razão. E agir contra a razão é a raiz da inquietação. Não subestime o poder de se afastar em silêncio. Nem todo rompimento precisa de explicação. Nem todo limite precisa ser anunciado. Às vezes, a decisão mais sábia é simplesmente não oferecer mais acesso. Você não precisa convencer ninguém de que merece respeito. Quem merece estar na sua vida demonstra isso naturalmente. Quando você para de confiar cegamente, algo curioso acontece. As pessoas certas permanecem. As erradas se afastam. Porque quem depende da sua ingenuidade não suporta sua lucidez. Isso é seleção natural emocional. Os estoicos buscavam uma vida simples, firme e alinhada com a verdade. Eles sabiam que a paz não vem de agradar a todos, mas de viver em coerência com aquilo que é justo e racional. E confiar de forma adequada é parte essencial disso. Se você chegou até aqui, provavelmente já foi ferido o suficiente para entender que algo precisa mudar. Não endureça o coração. Apenas fortaleça o discernimento. Continue sendo alguém capaz de confiar, mas apenas em quem demonstra, com ações repetidas, que sabe cuidar daquilo que você entrega.
Porque sua paz não é negociável. Seu tempo não é descartável. Sua energia não é infinita. E uma vida bem vivida, segundo os estoicos, começa quando você para de se expor inutilmente e passa a se respeitar profundamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe essa reflexão terminar aqui. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente, sua disciplina e seu discernimento. Curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Comente aqui embaixo. Qual foi o sinal de alerta que você ignorou no passado? Sua experiência pode abrir os olhos de alguém agora. E não vá embora ainda. Acesse a descrição do vídeo. Lá deixei materiais e conteúdos que podem te ajudar a aplicar isso na prática, no dia a dia, com mais clareza e força interior. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, proteja sua paz. Ela vale mais do que qualquer promessa vazia.